Olá, eu sou Eliane Cunha e eu estou aqui para te trazer um recado muito importante. Se você, durante o ano de 2024, passou por várias situações na sua vida e situações estas que você teve muita dificuldade em lidar, ou pode ser que ainda você esteja vivenciando essas situações difíceis, esta aula aqui é para você. Fique nesta aula, assista do começo ao fim e pode ser que o seu 2025 possa ser diferente depois de assistir essa aula. Excelente, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula. E na aula de hoje nós vamos falar aqui sobre os primeiros passos que você vai dar para que você consiga compreender e tratar a si e também potenciais pacientes aí nas esferas mental, emocional e espiritual através, da psicanálise clínica. Você vai conseguir compreender, como e por que os seres humanos adoecem, por que as pessoas adoecem em todas essas esferas e o que faz com que elas entrem em sofrimento. Então, muito além daquela questão da teoria, você vai entender o que faz o ser humano adoecer na vida real. O que faz aquele ser humano que está ali, de repente, é um familiar seu, é um filho que está ali em sofrimento, ou é um marido que vocês estão em atrito, ou é uma situação que você trabalha com pessoas e você vê as pessoas reclamando todos os dias, as pessoas, em grande sofrimento e você não consegue ajudar. Então você vai entender o porquê é que as pessoas estão nessa situação. Então, vamos lá. Vou passar a palavra agora para a professora coordenadora Eliane Cunha. Olá, Ricardo Leal. Olá, vocês que estão aqui assistindo essa aula. Muito boa noite, muito bem-vindos a essa aula onde a gente vai entender por que adoecemos. Nesta breve apresentação, nós vamos trazer algumas explicações para os motivos que levam o homem a adoecer. Vamos entender por que ele adoece, como que ele adoece e, melhor, como que ele faz para ele sair deste adoecimento. Mas, antes da gente entrar nesse assunto muito legal, eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história. Antes da gente entrar nesse assunto, a gente precisa também, mostrar para você que é possível, que as pessoas consigam conhecer a si mesmas, conhecer as suas questões e tratar a si mesmas, além de também poder tratar os outros de forma eficiente e profunda, e gerando resultados duradouros. Então, você vai ver agora alguns relatos de alunos e psicanalistas formados aqui na Faculdade da Alma, e eles vão mostrar para você que é possível. E aí, em alguns minutinhos, rapidinho, você já vai começar a entender mais como que isso vai se aplicar na sua vida. A formação em psicanálise foi um conhecimento extraordinário para a minha vida. Certas coisas que estavam acontecendo, certas coisas que acontecem nas nossas vidas, a gente fica procurando um culpado, fica procurando alguém para justificar o nosso problema, justificar o nosso, ou talvez a nossa derrota. A gente fica tentando achar alguém responsável por certas coisas que dão errado em nossas vidas. Foi através da psicanálise que eu descobri que tudo o que aconteceu na minha vida e que tudo o que poderá acontecer na minha vida é simplesmente para ganho de consciência e evolução para aquilo que eu vim fazer. Eu sou grato pela instituição Faculdade da Alma, porque foi através desse curso que eu ganhei e tive uma expansão de consciência. É só continuar agora a evoluir, a estudar mais, a aprofundar mais, e cada vez mais que você entra no seu interior e conhece as suas qualidades e reconhece que você não é perfeito, aí sim, aí o ganho de consciência é maior. Você começa a aprender e começa a viver diferente e saber que tudo contribui para o bom, belo e justo. Olá, meu nome é Patrícia, falo da cidade de Rolândia, Paraná. Quando eu conheci o curso da psicanálise, na Faculdade da Alma, eu estava em busca de algo que me trouxesse uma realização pessoal mais profunda. Então foi onde eu decidi estudar a psicanálise clínica. Quando eu comecei o curso na psicanálise, eu me encontrava num período muito perdida, muito vazia. Com 46 anos ainda não sabia muito quem eu era, não tomava algumas decisões de fato com consciência. Com o passar das aulas eu fui aprendendo e conhecendo e me conhecendo e consegui
entender quem eu era, consegui entender realmente o que eu estava fazendo aqui, para que eu vim nessa vida. Quando eu me deparei com um filho adicto, eu consegui encontrar na psicanálise a forma de lidar e consegui mostrar para ele que ele era tão importante para mim, tão importante para essa vida, e consegui, com a ajuda da psicanálise, mostrar para ele que existe vida além daquilo que ele vivia. Hoje minha família é uma família diferente, porque nós não temos mais as desavenças que tínhamos antes, porque a psicanálise me trouxe consciência do que é a cura na alma, né? Se eu pudesse voltar o tempo e falar para a Patrícia lá de trás sobre a psicanálise, com certeza eu diria para ela: faça, vá com fé e coragem, que vai ser uma jornada de muita transformação na sua vida, e realmente foi uma grande transformação na minha vida e na minha família. Me chamo Raquel, tenho 37 anos, atualmente eu moro em Três Lagoas, aqui no Mato Grosso. Aqui na Faculdade da Alma, encontrei vida. Você sabe o que é isso? Para quem está no fundo do poço e não tem mais vontade de viver? Então, essa sou eu. Eu estou aqui viva, me sentindo plena, me sentindo com muita garra, com muita força. Porque aqui eu tive todo o suporte que eu precisava e necessitava. Eu descobri o grande eu sou. Eu fui curada, eu fui sarada. A minha vida mudou por completo. Dentro da minha casa, meu relacionamento com as minhas filhas, com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com os meus amigos. Comecei a colocar limite, comecei a me libertar de traumas, de crenças, de prisões que tinha aqui na minha mente e me travava. Aqui foi o meu despertar. A Faculdade da Alma mudou a minha vida. Com os meus 53 anos de idade, já aposentada da área da educação, eu fui em busca de um novo desafio, me tornar psicanalista. Resolvi entrar para a faculdade e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque na Faculdade da Alma, nós não nos tornamos só psicanalistas. No meu caso, eu tive muitas descobertas, eu tive momentos de cura e realmente de evolução do ser que eu sou. E agora, estou tendo a oportunidade de me formar e só tenho a agradecer à faculdade por essa oportunidade de realmente poder ser, e mais do que ser, né? Servir. E como diz a nossa professora coordenadora, a Eliane, isso é tudo muito lindo. Maravilha! Vocês viram que lindo? Que lindo! Eles conseguiram. E a gente também pode conseguir, basta a gente querer, não é? Assim como eles quiseram, eles conseguiram. Eu quis, eu consegui. E você que está aqui também pode conseguir, se você tomar essa decisão de dar esse passo nessa direção, porque querer uma mudança é uma coisa, e é uma coisa boa, mas andar nessa direção é outra coisa, né? É uma decisão que nós precisamos tomar. Mas vamos lá então, vou me apresentar um pouquinho mais para vocês. Ricardo Leal, ele sempre diz, né, professora coordenadora Eliane Cunha. Então sim, eu sou professora coordenadora da nossa formação em psicanálise aqui na Faculdade da Alma e também professora coordenadora da pós-graduação em psicanálise aqui na Faculdade da Alma. Nós temos essas duas vertentes de formação aqui dentro da faculdade. Então, ó, eu escrevi um pouquinho da minha história porque eu quero trazer para vocês alguns pontos mais cruciais aqui que eu vivenciei. Não vou ficar muito tempo na história porque a minha vida é longa, muitas coisas já passaram embaixo dessa ponte, mas vamos entender alguma coisa do que aconteceu comigo nesta jornada que me trouxe até aqui. E eu venho de uma realidade bem simples, aliás, simples, eu estou sendo humilde, né? Muito simples, e de uma escassez muito grande. Eu conto essa história porque as pessoas que chegam aqui na Faculdade da Alma costumam ter passado por histórias de superação e de desafios
na vida semelhantes a que eu passei. E eu também conto para provar para vocês que se eu conseguir chegar até onde cheguei, depois de tudo que eu vivi, é porque vocês também conseguem. Fiquei sem meu pai aos 4 anos de idade. Ele foi embora de casa e nunca mais voltou. Minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 14 anos, de 13 para 14 anos, e desde então eu tive que me virar sozinha na vida. E não foi fácil, me virei. Não foi fácil, mas consegui. Tive poucas possibilidades de estudo na minha infância. Na verdade, eu fui estudar mesmo após os 18 anos, quando eu retornei à escola, né, ali na 5ª série do ginásio, que é o ensino fundamental. De lá para cá, nunca mais eu parei de estudar. Quando eu estava fazendo pedagogia, eu conheci a especialização em psicopedagogia e vi ali uma grande possibilidade de entrar para a área da terapia. Fiz a pós-graduação em psicopedagogia e durante essa formação eu conheci a psicanálise. E é claro, né, fiquei encantada com essa área. Depois eu fiz a formação em psicanálise. Enquanto eu estava estudando a psicanálise, eu passei por uma perda muito grande e significativa na minha vida. Essa perda, ela me causou uma dor imensa, uma dor enorme, a ponto de eu não querer mais viver. Depois de quase 15 anos juntos, meu esposo, ele chega para mim no momento que estávamos sentados no jantar e diz algo que ali tira o meu chão. Ele conta: estou apaixonado por minha colega de trabalho. E foi ali um momento terrível de muita desolação quando eu escutei isso. A minha vida perdeu todo sentido, eu não tinha mais alegria e eu tinha uma única certeza, que eu ia viver aquela infelicidade, aquela frustração, aquela dor para o resto da vida. Quando ele disse que estava apaixonado por outra mulher, eu perdi literalmente o chão. A vida tinha acabado ali para mim. Não sabia quem eu era, tinha perdido meu referencial, não sabia ser sem ele, não sabia estar na vida sem ele, não sabia como sair de tanta dor que eu estava sentindo ali naquele momento. Eu passei por um desequilíbrio mental e emocional muito intenso, experimentei a histeria, a depressão e o pânico nessa situação. Aí você pode até estar se perguntando, né? Puxa, perder o pai, né, que é algo tão forte na vida da gente, perdeu a mãe, que é algo tão forte também, vai viver essa dor por uma separação? E sim, gente, sim, eu vivi toda essa dor numa separação. E quem vive esse processo de separação sabe quanto isso é doído, sabe como é este luto da separação. Porque quando meu pai foi embora, eu ainda era muito criança, não tinha noção da perda. Quando a minha mãe faleceu, eu era uma adolescente, também com muito pouca noção da perda. Mas quando meu marido se apaixona por outra pessoa e decide viver essa paixão e vai embora de casa, é como se todos os lutos que eu tivesse vivido antes viessem de uma vez só, né? Caísse assim de uma vez só em cima de mim, em cima da minha cabeça, em cima do meu mundo, e é como se o meu mundo desabasse e eu desabando junto. Não sabia o que fazer, não sabia ser, não sabia estar, eu não sabia. Eu fiquei totalmente desnorteada. E que na psicanálise é o que a gente consegue compreender muito bem hoje, né? Tem muita clareza sobre todos esses processos emocionais, né? Mas, né, no momento que a pessoa está passando e antes de todo esse aprendizado, né, aí surge uma oportunidade, né? Uma oportunidade de aprender com isso. Exatamente. Então eu vivi, né, esse luto, esse grande luto na minha vida. Teve uma hora em que eu precisei ir ao médico. Eu não estava conseguindo mais dar conta de mim mesma, sozinha, naquele momento. Então eu fui ao médico e fui diagnosticada com um transtorno da personalidade depressiva.
E então comecei a tomar medicamentos, né? Então preste atenção aqui, olha, fui diagnosticada com transtornos de personalidade. Então quem é que estava naquela dor toda? Quem é que estava naquele luto todo? Quem é que estava naquele sofrimento que achava que ia morrer? Que estava ali achando que a vida ia ser aquela infelicidade, que a vida ia ser aquela tristeza, que a vida não tinha mais sentido. A personalidade. A personalidade havia se perdido, né? Ali, a personalidade estava em dor. Então, e aqui na Faculdade da Alma a gente entende, né, que você não é a personalidade. A personalidade, ela é uma persona, um personagem que você assume na sociedade, né? Mas a gente vai chegar lá. Calma aí, respira fundo, você vai conseguir entender essa história. Aí, tá nesse segredo a esperança para a vida, né? Mas continuando. Então, fui diagnosticada com esse transtorno de personalidade depressiva e comecei a tomar remédios. Quando eu comecei a tomar remédios para tratar, né, esse desequilíbrio mental e emocional, a minha ficha cai. Eu, ali, tendo que tomar remédio e uma parte de mim vem, né, sai das profundezas, acorda dentro de mim. E então eu começo a refletir sobre aquela ação que eu estava tendo de tomar remédio. E eu começo a refletir, puxa, eu trato desequilíbrio, porque eu já estava atuando na clínica quando isso aconteceu. Eu trato desequilíbrio mental e emocional nos meus pacientes. Então, se eu posso ser capaz de tratar desequilíbrios mentais e emocionais nos meus pacientes, por que eu não posso tratar em mim também? Por que eu tenho que, então, entrar nessa dependência medicamentosa? Eu não estou indo contra e não estou dizendo que é ruim tomar o remédio. Tem momento que nós vamos precisar. Quando o adoecimento chega no corpo físico, a gente vai precisar de remédio. Só que naquele momento eu estava tomando remédio para um adoecimento que ainda estava no corpo mental e emocional. Eu estava entrando numa crise depressiva, por quê? Porque para mim a vida tinha acabado. Eu estava vivendo, respirando ainda, mas sem sentido, sem alegria, pelo contrário, com uma enorme tristeza dentro da alma, né? Mas ainda e algumas pessoas que chegam aqui, né, na Faculdade da Alma, na formação, não todas, tá? Mas uma parte delas chegam com situações familiares bem complicadas, conturbadas, discussões e conflitos diários, problemas com o filho, problema com o marido, problema no trabalho, né? Então, é um turbilhão de situações acontecendo, divórcios, falências e tudo mais, e eles vêm aqui, né, buscar essas respostas, buscar essas soluções, né, conseguir estruturar a sua base de vida de novo para você poder ir para a vida forte e capaz de lidar com as situações que vão surgir. Mas continua, professora coordenadora. Exato, Ricardo, gratidão. Então, quando, né, esse ato de clareza ou de racionalidade veio para mim, eu falei, puxa, né, eu preciso ser mais forte, eu preciso, então, trazer o que eu levo para fora, que eu entrego para os meus pacientes e que geram grandes resultados na vida deles, eu preciso trazer para mim, porque agora eu estou precisando disso, eu estou precisando dessa ajuda, eu estou precisando de terapia, né? Então, foi aí que a psicanálise, ela entrou literalmente para dentro de mim, porque até esse momento eu estava vendo a psicanálise pro lado de fora. Então foi o momento que a psicanálise entrou para dentro de mim. Agora, para ela poder ter entrado para dentro de mim, eu precisei ter vivido uma situação que me levasse a essa percepção, ainda que na dor, me levasse a essa percepção. Porque eu entendo que ali naquele momento, e em todos os outros momentos de dores que eu vivi na vida, era a vida me preparando para este momento hoje, aqui e agora, de estar aqui, de poder, através da minha própria vida, levar vida para outras pessoas. Eu fui entender isso depois, mas ali naquele momento eu não entendia. Eu estava vivendo toda aquela situação, eu estava conectada com aquela dor toda, mas eu tive esse insight. E quando esse insight veio, então a psicanálise, ela entrou em mim. Eu só estava até aquele momento levando a psicanálise para os meus pacientes. Eu não estava vendo ela enquanto solução para a minha própria dor, para a minha própria vida. E foi aí que a psicanálise então me ajudou. Quando eu pude olhar para ela e falar, puxa, se isso aqui está ajudando tanta gente, meus pacientes todos estão recebendo disso, ela pode também entrar aqui dentro e fazer a diferença em mim. Foi nesse momento que a psicanálise começou a me ajudar.
e começou a me ajudar muito, porque ela começou a fazer parte literalmente da minha vida. Eu comecei a viver a psicanálise em mim e não só a levar a psicanálise para fora. Então, por meio deste caminho de compreensão que ela me possibilitou, muitos outros caminhos foram se abrindo para mim. A psicanálise foi me curando de dentro para fora. Fui descobrindo quem eu era, entendendo os propósitos de tantas situações ruins terem acontecido na minha vida e muitas outras coisas. Eu fui capaz de sair do vitimismo, porque era onde eu estava. Eu estava no vitimismo, achando que eu era vítima, que eu era coitadinha da história, que eu não merecia tudo aquilo, que não era possível que alguém tivesse coragem de fazer aquilo comigo, né? O coitadismo ali estava reinando. Então eu fui saindo desse vitimismo, né? De achar que eu não merecia passar por tudo aquilo que eu passei. Parei de culpar o meu marido por ter me deixado, parei de sofrer por achar que eu fui trocada por uma mulher mais bonita, mais jovem, mais sedutora, mais sensual, porque a gente vê tudo isso na pessoa. E é terrível, porque daí quando a gente começa a projetar dessa forma o nosso olhar para fora, a gente vai adoecendo cada vez mais. Por quê? Porque a gente vai entrando numa dor mais forte ainda, né? Numa dor muito mais intensa, porque daí eu acho ela mais bonita do que eu, melhor do que eu, mais capaz do que eu, mais nova do que eu, mais tudo do que eu. E eu vou me diminuindo, me afundando cada vez mais naquela força, né, naquele lodo, naquela tristeza imensa. Então eu fui saindo disso, e eu consegui sair disso porque eu comecei a tomar o remédio da psicanálise, né? A psicanálise foi entrando aqui, ela foi trabalhando dentro de mim, porque eu dei essa permissão para ela. Inclusive, nós temos muitos relatos mesmo de alunos dentro da formação que eles conseguiram, né? Claro, com o apoio do médico, a descontinuação do uso de medicamento psiquiátrico, visto que a causa do sofrimento, do adoecimento, da situação que fazia com que ele ficasse com a vida disfuncional, sumiu, né? Desapareceu, foi resolvido, foi tratado na raiz. Então, você vai ver muitos alunos, vai conhecer muitos alunos dentro da formação que passaram por situações assim, que tinha problema até de não conseguir nem dormir e consegue dormir normalmente hoje. Então, enfim, você vai ter contato com isso também. Exato. E depois disso, eu parei de culpar, eu parei de apontar, eu parei de cobrar, eu parei de querer mudar o mundo fora de mim para que eu pudesse ficar melhor. Eu trouxe para mim a responsabilidade daquela situação. Eu pude ganhar força através da psicanálise para eu entrar nesse patamar de autoconsciência. Então, entender que não tem culpado. Meu esposo não era culpado. Eu tinha que parar de ficar apontando. Eu precisava sair do vitimismo e entrar na minha responsabilidade dessa situação. E eu consegui fazer isso. A psicanálise me ajudou a entrar nesse caminho de autorresponsabilidade. Então, eu decidi mergulhar fundo na minha carreira, mergulhar fundo na psicanálise, né? Foquei profundamente na minha clínica presencial, onde eu atendo ainda hoje, isso já fazem mais de 18 anos. E nesse tempo todo, eu fui percebendo meu trabalho evoluindo e os resultados foram vindo cada vez mais e melhor. Na clínica, eu já trabalhei com as mais variedades, vertentes, desde situações familiares, problemas de relacionamentos, problemas de trabalho, questões de ansiedade, medos, problemas com dores físicas e somatizações, busca por desenvolvimento pessoal e demais situações enfrentadas pela pessoa e que elas buscam soluções na sua vida para que sua vida possa fluir. Depois de tudo isso que eu vivi, de todo esse processo de transformação que a psicanálise trouxe para minha vida, de todo esse mergulho que eu tive ali na minha clínica, porque eu já estava pensando em parar de atender, eu já estava desistindo da minha vida, da minha carreira, de tudo. Eu estava querendo abrir mão porque eu não tinha mais sentido de viver. Mas isso foi lá na situação do casamento, né? Depois foi uma longa jornada de desenvolvimento até aqui. Exatamente, isso tudo, então, né, eu vivenciei lá atrás, naquele momento, né, do luto do relacionamento. E então, eu decidi, através da psicanálise, da ajuda que a psicanálise me trouxe, mergulhar profundamente. E nós fomos seguindo, né, o atendimento foi fluindo, eu não parei de atender, em nenhum momento eu parei de atender. Esse desejo, né, de desistir de tudo, ele vinha de maneira muito forte, mas por algum motivo que eu entendo, a vida é maravilhosa para com a gente,
A vida não me deixou desistir, a vida não me deixou sair, porque a vida tinha um propósito para mim, né? Eu falei, olha, você não está aqui à toa, para algo você veio. Então a vida foi ali me dando o que eu precisava. Muitas pessoas chegam e elas chegam assim, sem saber para onde ir, sem saber, sabe, elas estão buscando uma resposta, uma solução, mas elas não conseguem encontrar. E muitas vezes elas estão ali pensando em desistir da vida, desistir do casamento, desistir, né, do filho, que de repente é adulto e está com um determinado problema lá, com o uso de alguma coisa. Então tem uma série, assim, como a Faculdade da Alma tem muitos alunos, a gente tem essa proximidade, a gente conhece, né, e sabe dos casos. Então a gente está ali sempre, né, na intenção de ajudar e colaborar com a vida de cada um. Então a gente consegue ter esse nível de contato, saber, né, o que está acontecendo com eles. Exatamente. E acaba sendo bastante favorável a formação para eles conseguirem desvencilhar todo esse emaranhado de situações e alcançar, né, uma vida mais plena. Inclusive, esse foi só um começo do que acabou, né, se tornando um método de psicanálise completamente inovador, diferenciado, onde o paciente consegue, né, avançar e evoluir muito. Mas eu vou deixar vocês continuarem aí. Vamos lá. Certo. Então, depois de tudo isso, a gente chega naquele momento difícil que o mundo viveu, né? Não foi só o Brasil, que o mundo viveu. Então, chega o início da pandemia. Esse momento difícil que as pessoas começaram a adoecer psicologicamente de uma maneira enorme, né? Então, não tinha como fazer terapia, porque até ali os atendimentos em massa eram presenciais e não podiam mais acontecer de maneira presencial. E na minha clínica, os resultados chegando cada vez mais, eu já estava dentro do mercado online, então já tinha alguma experiência com atendimento online. Então, quando começou esse processo de necessidade maior do online, eu comecei, então, a migrar toda aquela forma de atendimento no presencial para o online. E foi gerando um resultado tão igual quanto do presencial. E aí, Ricardo Leal, essa pessoa incrível aqui do meu lado, ele chegou e disse, Eliane, e se a gente ajudasse esses terapeutas a também atender no online, fizesse mentoria, prestasse mentoria para eles fazerem atendimento no online? Porque um dos pré-requisitos para você dar mentoria é que você tenha muita bagagem mesmo, né? E tanto a Eliane quanto eu temos aí um histórico enorme de conhecimento profundo sobre o ser humano. E então a gente já cumpria mais do que o suficiente de critérios para poder dar uma mentoria que gerasse resultado, né? Exatamente. Então, a gente topou, né? Nós dois topamos entrar nesse desafio, encarar esse desafio e abrir a nossa primeira turma de capacitação no online, capacitação para profissionais já formados, terapeutas já formados. Quando a gente iniciou esse processo, e foi um processo lindo, os terapeutas que a gente capacitou no online estão até hoje atendendo, eles entraram também, mergulharam nesse universo e se deram muito bem, né, nesse universo de atendimento online, então todos estão atendendo. Agora, tinha uma questão que é um dos pontos que nos trouxe à formação em psicanálise. O que acontecia? Percebemos que os terapeutas chegavam com uma carga teórica muito grande, porém, uma teoria desconectada da realidade dos pacientes, pois nas formações não se passavam elementos essenciais para o direcionamento estratégico para alcançar os resultados. Nas mentorias, percebemos que estávamos reformando os terapeutas. Então, o que seria isso, reformar? Eles chegavam formados, né? Como a gente falou, eles já vinham formados em alguma vertente ali da área de terapia. Só que aí nós precisávamos, então, ajudar esses terapeutas naquele quesito mais intrínseco, que era o medo, a insegurança de fato, colocar aquilo em prática, de fazer aquilo acontecer. Então, e além do medo e insegurança, eram os pontos cegos. Porque assim, eles não sabiam o que estava faltando. Eles não sabiam o que eles não sabiam que estava dando errado. Eles fizeram a formação, teoricamente devia funcionar.
Por que não estava funcionando? Exato. O que é que eu não sei que eu não sei? O que eu não sei? O que eu não sei que eu não sei? E aí eles buscavam mentoria. Então a formação aqui, ela já foi considerando todos esses pontos cegos, essas brechas, essas lacunas que outras formações do país inteiro tinham. Ou seja, não tinham, né? Então a gente preencheu isso, para que você tenha realmente uma formação que forma você, que capacita você, que gera resultado em você e também nos pacientes. Inclusive, né, a gente tem lá um monte de depoimentos que esses pacientes dos alunos formados mandam, e aí eles mandam alguns para nós, assim, a gente tem lá um grupo, um monte de depoimento, porque eles ficam impressionados. Já passaram por vários terapeutas antes, alguns casos assim de 10, 12, 14 anos de terapia. Aí chega ali 2 meses de atendimento e a pessoa nota assim um resultado impressionante. E aí ela vai e faz aquele relato. Nossa, a pessoa nem a impressão que dá é que a pessoa nem imaginava que terapia podia ser assim. Podia ser leve e podia gerar resultado concreto assim, e que leva a pessoa de fato, né, a sair daquele problema e não ficar dependente por 10, 12, 14 anos do terapeuta, né? E isso faz com que você também tenha o quê? A oportunidade de ter eles indicando vocês o resto da vida. Vai ser teu porta-voz lá, tua campanha de marketing, que ele vai estar em qualquer lugar, ele vai estar falando bem de você, porque você ajudou a mudar a vida dessa pessoa para sempre. Exato, que lindo, né? É lindo. Então a gente viveu essa realidade ali de reformar os nossos clientes na época, né? Que eram os terapeutas formados, e aquilo me trouxe uma grande luz, porque eu pensei, puxa, se a gente já está formando, né? Porque esse trabalho de trazer toda essa bagagem necessária para o terapeuta poder atuar propriamente dito ali na tua prática, nos mostrou que nós poderíamos fazer isso acontecer, ao invés de reformar, formar o terapeuta do começo ao fim, e também, ao término disso, dar a ele essa capacitação de mercado, de inserir ele no mercado de trabalho, de ajudar ele a ter a sua agenda, de ajudar ele a fazer ali o teu trabalho, a tua profissão acontecer na prática, né? Então foi aí que eu entendi que a vida estava nos preparando para a criação de uma formação terapêutica na íntegra, do começo ao fim, aqui na Faculdade da Alma, e foi quando nasceu a formação em psicanálise clínica na Faculdade da Alma. Inclusive, a gente costuma ver, né, que às vezes a pessoa chega com 4, 5, 10, 12, 15, 20 cursos, 24 cursos, 27 cursos. Ela chega aqui e esse é o último curso que ela precisa fazer. Porque vai juntar todo esse monte de conhecimentos que ela tinha, e agora ela vai ter como olhar para o ser humano na sua profundidade, nas suas especificidades únicas, suas características específicas que só aquele ser humano tem, que ela vai conseguir entender como é que esse quebra-cabeça se monta, como é que se monta ele. Agora ela consegue. E aí a pessoa pode ir de fato finalmente para atuação, para finalmente ter resultado, gerar resultado nos pacientes e poder viver, né, de terapia depois de formado. Mas isso só é possível se você consegue entender, né, como que esse quebra-cabeça se monta. Lembrando que o terapeuta é um ser humano que sempre está em aprendizado, em evolução. Sempre. A vida inteira. Não existe um terapeuta que concluiu uma formação, está pronto e acabado. Por isso que aqui dentro da Faculdade da Alma, a gente tem um processo onde o psicanalista que se formou, ele continua em aprendizado e evolução sempre, mesmo depois de formado, continua em aprendizado, e a gente dá Somos a única instituição que oferece formação continuada, que é literalmente um processo de continuação desse profissional se aprimorando, se capacitando, se ressignificando, se reciclando, né? Ali na sua jornada, até ele falar, não quero mais fazer isso. E tendo suporte, tendo apoio, tendo know-how, experiência de terapeutas, né, capacitados,
para poder dar esse direcionamento. Então, tudo isso, né, nesse pacote aí depois de você ter se formado, né, tudo isso, depois de você ter se formado, está incluso, né, nesse processo que a Faculdade da Alma dá. Por quê? Porque aqui é como se fosse uma família mesmo. Você vai ver que as pessoas se importam com você, com a tua jornada, com a tua história, em ajudar você a superar os teus desafios e também poder se capacitar para ajudar os desafios dos outros. Então é diferente. É diferente porque aqui a gente está realmente comprometido, né? Não é só entregar um documento que você concluiu, não, é outra parada. Aqui o mais importante é você gerar resultado para você e para os seus pacientes. Exatamente. E, gente, a Faculdade da Alma, ela é uma instituição linda que está a serviço da vida neste plano, formando terapeutas, psicanalistas e pós-graduando, né, em psicanálise clínica, com uma abordagem única e exclusiva, que tem impressionado cada aluno que por aqui passa e também tem impressionado muitos pacientes dos psicanalistas no seu período de estágio e também dos psicanalistas que já estão atuando, que já estão formados e atuando, pelo tanto de resultados que geram e pela velocidade com que isso acontece. Então, dito tudo isso, né, contei um pouquinho para vocês da minha história, contei um pouquinho para vocês da história do surgimento da Faculdade da Alma, para vocês entenderem um pouco da nossa jornada. Então, vamos lá para o que nos interessa nesta noite, que é o conteúdo. No nosso conteúdo, nós vamos entender um pouquinho por que adoecemos e por que a gente escolheu esse tema para esta aula. Porque, gente, é crucial a gente ter essa compreensão. Essa compreensão, ela é fundamental para a nossa mudança de vida. Quando a gente entende por que a gente adoece, aí então nós podemos nos curar e nos curar verdadeiramente. Então vamos lá. Nesta breve apresentação, vamos trazer algumas explicações para os motivos que levam o homem a adoecer. Já diz o ditado: tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Quem já ouviu? Levanta a mão, levanta a mãozinha aí. Quem já ouviu ou escreve no chat. Quem já ouviu essa frase? Tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Eu já ouvi, e muito, essa frase. Por quê? Porque, de fato, quando a pessoa ela não tem saúde, a vida não anda. A vida não flui, parece que a vida fica emperrada, né? No entanto, a maioria das pessoas não estão dando atenção para o maior causador das doenças. Agora, por que as pessoas não estão dando atenção para o maior causador das doenças? Porque elas não sabem, não é, gente? Porque se a gente soubesse o caminho das Índias, a gente ia atrás das pedras. Então, por isso nós estamos aqui, para te mostrar o caminho, para te dar uma direção. Há um grande fator no homem que favorece ou desfavorece a sua saúde. Este fator corresponde a dois aspectos fundamentais que são o mental e o emocional, isto é, pensamento e sentimento. Notem para isso, gente. Há um grande fator no homem que favorece ou desfavorece, que coopera ou não coopera a sua saúde. Estes dois fatores são os seus aspectos mental e emocional, ou pensamento e sentimento. Por que é isso daqui? Por que isso está diretamente relacionado à saúde do homem? Porque o que o homem pensa, ele sente. O que ele pensa e sente, ele cria. Então, dependendo do que o homem está pensando, é favorável, favorece. Dependendo do que o homem está pensando, é desfavorável, não favorece. Um pensamento negativo gera emoções negativas. Logo, emoções negativas causam no homem, no primeiro momento, estresse, raiva, tristeza, angústia, desânimo, depressão, pânico, dentre outros adoecimentos psicossomáticos. Daqui um pouquinho ele se torna psicossomático, porque psicossomatiza na esfera física. Você recebe uma notícia, e aquela notícia que você recebe não era uma notícia boa, era uma notícia ruim. Logo você sente, o teu corpo todo sente aquele impacto daquela notícia. Esse sentimento, essa emoção, ela vai se empilhando, por quê? Porque você vai
repetir esse pensamento, você vai ficar pensando naquilo, você vai ficar remoendo aquilo, você vai dormir com aquilo na tua cabeça, então você vai entrar no processo de adoecimento, que primeiro vem na esfera psico, mas logo vai somatizar no corpo físico. São esses montantes de adoecimentos que a princípio estão em nível psíquico, mas avançam até a esfera física do homem. Na esfera física, geram as doenças que afetam ossos, articulações e órgãos internos e externos. Ou seja, no primeiro momento, começou com um pensamento, que deu ali um sentimento, uma emoção, que ficou se repetindo e que foi causando adoecimento no corpo físico, em qualquer parte do corpo. Por exemplo, quando o homem não lida bem com suas emoções, elas ficam reprimidas. Reprimidas, essas emoções geram traumas e angústias que podem se cristalizar no corpo do homem, causando a ele diversas enfermidades. Então, isso aqui, ó. Cadê as emoções? Aqui, ó. Estresse, raiva, tristeza, angústia, desânimo, depressão, pânico, isso são sentimentos. São sensações, são emoções. Só que são sentimentos, sensações e emoções que carregam uma energia. Quanto mais ganha energia, ou seja, quanto mais ganha força esses sentimentos, essas emoções, elas vão criando blocos, elas vão cristalizando e elas vão adoecendo o homem de dentro para fora. Psicanaliticamente falando, os males que adoecem o corpo físico são entendidos como um desequilíbrio entre os seus aspectos físico, emocional, mental e espiritual do homem. Aqui na Faculdade da Alma, tratamos essas esferas profundamente no nosso segundo tripé. Quando o Ricardo Leal começou essa fala, vocês lembram que ele falou? Através deste conteúdo, vocês vão entender como tratar a si, tratar os seus pacientes nas esferas mental, emocional e espiritual. Lembra que ele falou isso? Porque se você não se entende nessas três esferas, que é, né, o teu corpo físico, o teu corpo mental e o teu corpo espiritual, né, que a gente diz que é corpo, alma e espírito, se você não se entende nessas três esferas, nessa completude do ser que você é, dificilmente você vai ter tudo que você precisa para se curar e também para curar o teu paciente. Por isso que aqui na Faculdade da Alma, no nosso segundo tripé, nós trabalhamos profundamente essa compreensão. Não só no segundo tripé, no primeiro também. No primeiro tripé, nós temos na formação em psicanálise 2 tripés fundamentais, que é o tripé psicanalítico, que corresponde teoria, análise pessoal e prática clínica, exatamente nesta ordem. Teoria, análise pessoal e prática clínica, inclusive, né? Com todos aqueles diferenciais que a gente estava falando, né? Sobre a metodologia, a forma de trazer o conteúdo, né? Os exemplos, estratégias e tudo isso que foi falado. Então, bem diferenciado. E aí tem o segundo tripé também, que é o tripé do ser, que é o exclusivo e único que só a Faculdade da Alma tem, que traz um aprofundamento muito maior sobre os aspectos do ser humano e também traz as soluções para essas situações que adoecem esse ser humano. Exatamente, como vocês viram no começo também, né, dos nossos alunos ali que já estão formados falando, eles passaram por esse processo de cura, por essa jornada de cura. Foi através dessa compreensão, desse entendimento, dessas três esferas tão fundamentais do homem. Eu coloquei ali, né, físico, emocional, mental e espiritual, mas o emocional e mental, ele é uma esfera só. Essas duas esferas correspondem à alma do homem. Então, ó, corpo, alma e espírito. Nesta compreensão, você se cura. Nesta compreensão, a cura que você consegue produzir em você, ela é real, ela é verdadeira. Não é um paliativo que você precisa ficar dependendo de remédio, ficar dependendo de tratamento, ficar dependendo de alguma coisa. Não. É uma cura verdadeira, é uma cura real, é uma cura que você produz em você e produzido está, né? Mas para isso, nós precisamos entender essas esferas, nós precisamos entender o homem no seu todo, na completude do ser que ele é. E aqui, no segundo tripé, e também
no primeiro tripé, você tem essa compreensão. Ou seja, essa formação em psicanálise aqui na Faculdade da Alma, ela é criada, ela é constituída para este processo de cura. Lembra que eu falei para vocês, agora há pouco, contando um pouco da minha história, que quando eu percebi que a psicanálise que eu estava levando para fora, gerando resultado na vida dos meus pacientes, ela poderia também gerar resultado na minha vida, foi quando eu trouxe para minha vida que eu pude então experimentar a veracidade ou o poder da psicanálise. É por isso que eu estou aqui dizendo para vocês que quando a gente experimenta em nós, a gente trata a nossa própria vida, nós ganhamos a segurança ainda maior de tratar a vida do nosso paciente. Por quê? Porque a gente vivencia aquilo em nós, né? Eu trouxe para dentro de mim, eu me alimentei disso. Então eu sei o que eu comi, eu sei o benefício que aquilo me trouxe. E eu fui curada através desse conhecimento. E nós estamos aqui trazendo esse conhecimento para que você também possa ser curado. O corpo humano, ele é feito de energia, como tudo é energia, não é? Tudo é energia. Assim, o corpo humano também é energia. Quando há bloqueios ou desequilíbrios nesse fluxo energético, a saúde emocional é a primeira a ser afetada. Então, se a pessoa, vamos pegar minha história, quando eu vivo aquele luto que eu contei para vocês, aquela dor enorme lá atrás, eu fiquei cheia de blocos internos, cheia de bloqueios. Por quê? Porque um monte de energia negativa, ruim e densa se acumulou dentro de mim. Era energia de dor, energia de tristeza, energia de angústia, energia de depressão, energia de ansiedade, energia de raiva, energia de ódio, energia de culpa, de vitimização. Era um monte de coisa, como que não ia me adoecer esse monte de coisa dentro de mim? Isso estava me vencendo. Se eu não olho para mim, se eu não entendo que eu tinha uma ferramenta que poderia transformar a minha vida, talvez eu teria morrido, né? Ou pelo menos estar na vida vegetando, sem sentido. Então, quando eu entendo que eu tinha algo que poderia me transformar e eu trago aquilo para dentro de mim, aquilo me transforma, todos esses bloqueios, né, energéticos, esse desequilíbrio, todos eles são resolvidos dentro de mim e isso tudo vai me curando, tirando da dor que eu estava vivendo. Tudo começa com o pensamento. Em seguida, os pensamentos geram as emoções. As emoções se manifestam no corpo em forma de sentimentos. Os sentimentos acumulados criam blocos negativos de energia e estas energias acumuladas vão adoecendo o corpo do homem. E aí o homem vai desfalecendo, né? Morrendo em si. Aqui na Faculdade da Alma, vemos a doença como uma oportunidade para aprendizado e evolução do homem. Ela pode ser uma forma de experiência necessária que direciona o homem para o seu desenvolvimento pessoal. Lembra que eu falei de novo que teve um momento que eu precisei de ajuda médica, que eu não estava mais conseguindo lidar sozinha com toda aquela dor que eu estava vivenciando? E quando eu vou ao médico, que o médico me passa, né, me dá aquele diagnóstico de depressão e me passa um remédio, que eu começo a tomar esse remédio, cai uma ficha, eu começo a perceber, puxa, a psicanálise pode me ajudar? Mas para que eu entre nessa compreensão, a psicanálise pode ser transformadora na minha vida, eu precisei viver aquela situação, eu precisei passar por aquilo, eu precisei experienciar aquilo em mim para eu entender que tinha algo maior para a minha vida. Então a dor me serviu, o adoecimento me serviu e me ajudou a me desenvolver pessoalmente, me trouxe um grande desenvolvimento, uma grande escalada de consciência. Por quê? Porque eu fui buscando cada vez mais respostas, né? Porque mais caminhos foram me abrindo no momento que eu me levantei do chão, saí da lama e comecei a caminhar, né? Na direção da minha própria cura. Toda pessoa que se afasta de sua essência ou propósito de vida sente que a vida não está fazendo sentido. Se sente vazia, insatisfeita e pode até vir a adoecer. No entanto, a maioria delas tem dificuldade de seguir na busca de seu propósito. Fala para mim, vocês que estão aqui, em algum momento, vocês já se sentiram assim? Sentiu vazia? Aquele vazio no peito, né? Aquele buraco, aquela coisa, aquela dor, aquela sensação de, ai, o que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu? Por que eu nasci?
Já teve essa sensação, esse sentimento de vazio, essa sensação de insatisfeita, né? Por que eu tô na vida? Né? Qual que é o meu sentido? Qual que é o sentido de eu estar aqui? Né? E, gente, quando eu digo aqui ó, que pode vir até adoecer, é depressão, ansiedade, pânico, vários tipos de adoecimentos que depois de sair da esfera psicológica, já entra na esfera física, dor nas costas, dor na articulação, queda de cabelo, manchas na pele, psoríase, várias outras questões, vários outros adoecimentos que são um montante de psicossomatização de questões psicológicas, emocionais, que vem para o corpo físico, que somatiza, psicossomática, psico, que agora está no soma, no corpo, na esfera física do homem, né? Provavelmente, se você não viveu ou está vivendo alguma dessa situação, você conhece alguém que esteja nessa situação, né? Algum amigo, porque, gente, é muito comum as pessoas estarem vivendo essa dor. Agora, por que elas vivem essa dor? Porque a maioria delas tem dificuldade de seguir na busca do seu propósito. Agora, a dificuldade maior nem sempre ela vai saber que ela precisa entrar nesse caminho, se dirigir nessa direção. E por isso a gente está aqui. Se você está aqui, se você está vendo essa aula, é porque você é uma luz para essas pessoas. Você é a luz no fim do túnel para essa pessoa e para a tua vida também. A jornada de autoconhecimento que a Faculdade da Alma propõe resgata essa conexão essencial da gente com a gente mesmo, levando a pessoa a viver sua verdadeira essência na vida. O fato é que o ser humano precisa curar-se de seus adoecimentos para que possa ter vida plena e abundante. Você poderá encontrar essa cura aqui. Ela já aconteceu para muitos alunos em formação. Vocês viram no começo dessa aula? Ela já aconteceu para muitos alunos em formação. E também já formados, e também alunos que estão em formação, que constantemente nos enviam seus relatos como estes aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha aqui, uma aluna nos enviou, essa aqui dentro da plataforma. Tenho um pouco de dificuldade com a tecnologia, mas estou conseguindo. Vocês dão explicações tão claras que não fico com dúvida. Gratidão. Então, gente, às vezes a gente tem, né, essa dor. Mas eu não tenho facilidade com tecnologia, não sei mexer no celular, não sei mexer no tablet, não sei mexer no computador, não sei mexer nada. Não tem problema, isso não é problema para você. Ricardo Leal, ele é ótimo nisso. Ele pega na tua mão e ele te ajuda com tudo. Ele te dá um passo a passo literalmente inacreditável e faz com que você consiga sim. Sabe por quê? Porque todos nós conseguimos, todos nós podemos, todos nós somos capazes. E essa aqui é uma aluna que tem dificuldade, só que não tem mais, né? Porque ela consegue, ela tem o suporte que ela precisa. Outra. Por isso me identifiquei muito, despertei achando vocês. Estou assim, dormindo 2 da manhã, estudando. É outra coisa que acontece. Quando o aluno começa a estudar, ele não quer parar mais. Ele entra na plataforma, ele não consegue sair, porque ele fica tão encantado com tudo que tem lá dentro. E lá é lindo, gente. Lá é maravilhoso. Eles ficam encantados, eles não querem sair. Tem aluno que maratona, assim, é inacreditável como eles fazem isso. É muito gostoso. E, claro, né, que eu sei o que tem lá dentro. Eu também, quando eu comecei a entrar nesse universo maravilhoso de despertar, até hoje eu não parei, né? Eu continuo nesse universo maravilhoso. Outra. Olha, esse ano foi talvez um dos mais desafiadores dos últimos anos. Não teria ano melhor para ter iniciado na psicanálise. Foi também uma das melhores escolhas dos últimos anos. Foi na hora certa, né? Essa nossa aluna, ela perdeu a mãe. E quando ela perdeu a mãe, ela tinha acabado de se matricular. Na verdade, a Patrícia está aqui do nosso lado, né? Inclusive, ela estava no hospital fazendo a matrícula, né, Patrícia? Sim. Ela estava no hospital, se matriculando na Faculdade da Alma. Ela mergulhou ali na plataforma e tudo que ela viu na plataforma ajudou ela a passar por esse luto. Ela diz, olha, esse ano foi talvez um dos mais desafiadores, com certeza, né? E não teria ano melhor para eu ter iniciado na psicanálise. Foi também uma das melhores escolhas dos últimos anos. Foi na hora certa. Então ela conta pra gente que isso foi muito fundamental. Ela ter conhecido a formação nesse momento, né? Que ela viveu essa dor da perda. Outra. Já sinto essa grande transformação desde que comecei este curso.
Porque este curso é para transformar mesmo, gente. É para transformar. Isso é real. E olha que tenho 36 anos. Faculdade da Alma, gratidão. Que lindo, né? Tem mais uma aqui. Vocês são incríveis. Eu disse hoje à minha filha, nesse processo de cura, faço terapia, mas o resultado e o esclarecimento que obtenho através dos estudos com vocês em psicanálise é único. É único. Que coisa mais linda, né, gente? E pode ser único para você também. Pode ser único para você também, né? Pode ser transformador na sua vida também. Pode ser curador na tua vida também. Basta você querer. Não é, Ricardo Leal? Exatamente. Então, só uma observação em relação ao primeiro dos relatos ali, a questão de auxílio, né, e dificuldades. Aqui, a gente tem um suporte que funciona das 6 da manhã às 22h30 no WhatsApp. Então, você vai lá e manda uma mensagem, tá com alguma dúvida, alguma dificuldade, tá maratonando as aulas num feriadão. Você vai ter resposta, você vai ter resultado, você vai ter um direcionamento, o link que você está precisando, onde é que está a prova, é só vir aqui. Então, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, das 6 da manhã às 22h30. Ou seja, sempre que você mais está precisando, né? Quando você precisou, tá lá. E, como é no WhatsApp, essa resposta ela é muito mais ágil, né? Então, tem um ser humano ali do outro lado para ajudar você. Então, é diferente. Teve a outra questão também da Marina Ribas, que apareceu aqui no relato, falando sobre a situação, né? Provavelmente foi um dos piores anos da vida dela. E justamente por ser, né, esse ano desafiador, é que foi um bom ano para entrar na formação. Quanto mais desafiadora está a sua vida, quanto mais problemas você está enfrentando, mais desesperadamente você precisa de uma solução. Então, eu estou pensando em entrar na formação, mas eu acho que eu não vou entrar agora, vou deixar para entrar ano que vem, vou deixar para entrar depois. Não faça isso, minha recomendação é essa. Quanto mais você está precisando de respostas, quanto mais complicada está a tua vida agora, mais você tem que parar de procrastinar e fazer o que tem que fazer. E começar a ter as respostas que você está buscando, porque os problemas não vão se resolver sozinhos. Pelo menos a tendência, entendendo do ser humano, que eles não vão se desenrolar magicamente. Você precisa ter, né, uma compreensão sobre aquela situação para conseguir desenrolar ela, conseguir dissipar aquele problema. E essa compreensão, ela vem aqui dentro, você vai ter ela. Então vamos lá. E para quem que é, né, essa formação em psicanálise? Primeiro, é para qualquer ser humano que tem vontade de saber como funciona a psicanálise, de aplicar as ferramentas na sua vida, que deseja saber como que a psicanálise pode curar você, gosta de ajudar pessoas, sente que precisa de mais ferramentas para isso. Então, tem pessoas que dão palestras, tem pessoas que, né, trabalham com instituições ali que cuidam de muitas pessoas, e muitas vezes essas pessoas estão ali cobrando você, né, precisando de uma resposta, uma solução, e aí você já tentou todas as que você tinha na tua caixa de ferramentas ali, não está dando certo, e você percebe que a psicanálise aqui pode contribuir e ajudar para que você consiga entregar mais para essas pessoas, consiga ajudar mais elas, né? Se você dá mentoria também, né? É um perfil de alunos que entram aqui, a gente tem excelentes alunos que entram, né, e se formam e que são mentores de carreira, mentores de mulheres, mentoras de mulheres, né? Autores de livros, pessoas que trabalham com um público de estética, enfim. Existe, né, um conceito no mercado, né, um inconsciente coletivo, que agora falando um pouquinho de Jung, né, mas que fala que a psicanálise só pode ser feita por psicólogos, e isso é impreciso, tá? No Brasil, a realidade legal é que você pode fazer a psicanálise como formação de base. A psicologia, dentro da perspectiva da psicanálise, você pode fazer ela independente da psicologia. Inclusive, aqui, né, são bem-vindos, né, e são aptos a fazer a matrícula
tanto pessoas que não têm nenhuma formação na área da saúde mental, quanto psicólogos. Inclusive, temos alunos que são psicólogos também, tá? Mas não é um pré-requisito. Porque esses psicólogos também, né, vieram buscando justamente essas soluções, esses diferenciais para poder aplicar nos seus atendimentos e conseguir gerar resultados para os pacientes. Caso você queira ou trabalhar nessa área, ou ajudar outras pessoas, ou ajudar alguém, né, da sua família, ou ajudar você mesmo, você está aí dentro do perfil, né, das pessoas que fazem a formação em psicanálise. E se você era aquela pessoa que seus amigos pediam conselho, iam te perguntar o que fazer, então provavelmente você está dentro desse perfil também, tá? Outro perfil de pessoa que entra na formação em psicanálise é aquela pessoa que trabalha em empresas e gesta outras pessoas, trabalha como líder de equipe, trabalha em alguma empresa e precisa entender sobre pessoas para poder desempenhar melhor a sua função, para poder empreender, para poder aumentar a lucratividade, a produtividade do seu negócio, da sua empresa. Então a formação em psicanálise também te ajuda nisso, porque você entende o que faz, o que move essas pessoas, e você consegue entender até como ajudar elas, né, a elas estarem mais felizes fazendo aquilo que elas estão, porque muitas vezes as pessoas entram para trabalhar na busca de dinheiro meramente, né? Então você consegue trazer para elas uma forma de elas conseguirem serem felizes fazendo o que elas já estão fazendo, né? E isso é extraordinário, porque a pessoa ela consegue ser feliz em qualquer lugar, desde que ela esteja bem resolvida dentro de si. Tá, e Ricardo, mas e a psicanálise, a formação em psicanálise da Faculdade da Alma, para quem que ela não é? Então, a formação não é para a pessoa que, por exemplo, não está buscando ajudar ninguém, que a pessoa, ela é aquela pessoa assim, já basta os meus problemas, né? Imagina ter que resolver o dos outros, para mim não dá. Esse tipo de perfil, ele tende a não ser um perfil que vai conseguir ajudar, né? Agora, tem um perfil que é aquela pessoa que fala assim, eu não sei se a psicanálise é para mim, porque eu sou aquela pessoa que eu absorvo tudo que as pessoas falam para mim, porque eu sou tipo uma esponjinha, né? E aí eu me envolvo e tudo. Normalmente, o que acontece? Isso está acontecendo porque você não aprendeu a trabalhar, você não aprendeu tecnicamente como compreender a situação desse ser humano sem se envolver emocionalmente, sem contra-transferir, que é uma parte que a gente tem lá um módulo específico para isso, para você entender como é que você, que é a esponjinha, né, vai deixar de ser a esponjinha e você vai conseguir ajudar de fato a pessoa, porque se você é a esponjinha que absorve tudo, você não consegue ajudar os outros. Por isso que a gente precisa ajudar você a curar em você aí as suas questões e te ensinar habilidades para que você possa aí ajudar a pessoa e você não entre nesse processo emocional de sair da sessão, chegar em casa cansado, se jogar na cama, dormir até 10 horas da manhã do outro dia. Não vai precisar chegar nesse ponto. Por quê? Porque você vai estar sendo muito bem orientado e direcionado aqui dentro. Maravilha, Ricardo. Então, tô começando a entender esse negócio aí, tô entendendo como é que funciona e como é que é entregue a formação em psicanálise. Então, a formação ela é entregue em aulas gravadas, numa plataforma de estudos online bem prática, bem intuitiva, tem suporte para te ajudar a mexer, então tranquilo, tá? Então, aulas gravadas mais as aulas ao vivo, que acontecem toda semana. Tem também os documentos em PDF, tem também livros, ou seja, e-books dentro da plataforma para você. Os documentos em PDF e os e-books não tem nenhum custo adicional, estão ali disponíveis para você baixar e imprimir, inclusive está liberado para impressão. Suporte humanizado, então, das 6 às 22h30, todos os dias, incluindo sábado, domingo e feriado. Então, o curso ele é completo, ele tem tudo o que você precisa para atuar clinicamente, ajudar pessoas, abrir seu negócio online, depois ir para o teu presencial e fazer a coisa acontecer, tá? Inclusive, né, a gente tem vários casos dentro da formação de alunos que vão fazendo a formação, aí daqui a pouco eles comentam, né, meu filho tá me perguntando o que eu ando fazendo de diferente, que
que numa determinada situação assim, eu normalmente iria gritar, bater na mesa, alguma coisa assim, e eu fiquei tranquila e ele se espantou, nossa, como assim, você tá diferente, o que aconteceu, né? E isso é um relato bastante comum das famílias dos nossos alunos, né? Porque a pessoa vai se transformando de verdade por dentro. E aí acaba que gera uma curiosidade. Às vezes tem alunos que não contam para ninguém, porque eles sabem que não vão ter apoio da família, e tá tudo bem, né? E eles vão e fazem a formação ali em silêncio, não contam para ninguém. Quando perguntam, tô aqui vendo uns negócios aqui. E vai fazendo a formação, vai evoluindo, vai transformando. Os relacionamentos familiares vão ficando mais leves, a relação com os filhos vai se resolvendo, aquelas picuinha, aquelas estresses, aquelas discussões, aquelas brigas, né, vão desaparecendo e esses filhos vão voltando a dar atenção para você, vão voltando a ter interesse em estar perto de você e coisas do tipo. Então, bastante comum de acontecer também. Agora, voltando, né, como que é entregue. Então, tem uma área de membros, né, ali dentro. A última vez que eu olhei a plataforma tinha mais de 30 mil comentários dos colegas, então é bem aquecido, tem bastante gente ali interagindo, comentando, compartilhando, fazendo relato, faz a técnica lá, né, coloca o fone de ouvido, faz a técnica, depois ele vai lá e conta, olha, eu fiz assim, como é que foi, né? Então muito legal, inclusive recomendo você fazer isso também, né, para contar para os colegas lá como foi, a sua experiência, o que te ajudou. Então, a plataforma de estudos ela foi escolhida a dedo para que ela fosse simples e fácil de mexer para a maioria das pessoas, e a gente ainda tem todos esses tutoriais e ajuda você, te ambienta, te explica como tudo funciona para você não ter dúvidas. E a gente acompanha você toda semana, vai te acompanhando, perguntando como é que está indo, se está com alguma dificuldade, alguma dúvida, porque a gente sabe que às vezes no online você passou por experiências negativas anteriores que você se sentiu perdido, né, que você sentia assim, e agora, o que eu faço? Qual é o meu próximo passo? Então aqui você não vai passar por isso, a gente vai estar acompanhando você pelo WhatsApp, então de uma forma bem direta assim, né, e prática, que o WhatsApp é prática, todo mundo tem instalado e acaba sendo muito favorável para a gente usar essa ferramenta a favor de você, né, do teu aprendizado, da tua evolução. Então, dentro da formação em psicanálise, né, você vai ter tudo que você precisa, vai ter técnica, ter ferramenta, protocolo terapêutico, direcionamento, muito exemplo de como que essas teorias se conectam com a realidade, inclusive muitos exemplos de situações que não estão necessariamente em nenhuma teoria, mas que são situações que acontecem na vida real dos pacientes. Você vai ter o direcionamento de como tratar, como trabalhar, né, com essas situações. E depois você também vai ter, né, aí, além da formação, a gente também entrega um bônus. Que bônus é esse, Ricardo? É um bônus que tem, a gente entregou para muitos alunos já, e os alunos que participaram, né, consumiram esse bônus, eles tiveram muito resultado nas suas questões pessoais. Inclusive também usando, né, as ferramentas e técnicas desse bônus nos seus pacientes. Então, tem gerado muito, muito resultado. Que é o quê? Que é a farmácia da alma. Então, a farmácia da alma, a farmácia da alma contém uma grande variedade de técnicas, ferramentas e protocolos para tratar os adoecimentos do ser humano na sua alma. E isso é feito sem nenhum viés religioso. Então aí talvez você surgiu a pergunta, é de alguma igreja? Não, gente, aqui na Faculdade da Alma a gente trabalha com você te ensinando a ajudar ser humano. Independente da igreja desse ser humano que você está ajudando, independente da sua, independente de você não ter nenhuma igreja, você vai aprender a ajudar um ser humano. Inclusive, há alguns alunos, né, que são de determinadas vertentes religiosas e às vezes eles vão ajudar alguém que é dentro daquela igreja, mas aí tem um filho que o filho não é daquela vertente, a pessoa é ateísta, tem outra vertente religiosa e às vezes precisa ajudar e ela consegue ajudar porque as técnicas, as ferramentas, os protocolos, a formação em si, ela é focada no ser humano, em como ele funciona dentro dele com as suas particularidades e individualidades. Então você vai conseguir usar a formação em psicanálise independente de qualquer vertente que você esteja seguindo ou esteja utilizando.
Então, a Farmácia da Alma ela também é entregue dentro da plataforma de estudos. Então, você vai ter a formação de base ali dentro, vai ter o tripé do ser que a gente comentou, né? Que traz aquele aprofundamento sobre o ser humano. E vai ter a Farmácia da Alma, vai ser liberado na plataforma todos ao mesmo tempo para você, tá? E quando, Ricardo, que eu vou ter acesso à formação em psicanálise e a Farmácia da Alma e o tripé do ser? Imediatamente quando você concluir a sua matrícula. Então você já vai ter acesso liberado e as orientações eu vou passar para você também pelo WhatsApp, para que você possa já se ambientar, entender como tudo funciona e comece a usufruir de fato da plataforma o quanto antes. Então tem um bônus que a gente está dando também, exclusivo para quem fizer a matrícula nesta oferta que você está vendo nesse vídeo aqui, tá? Se o vídeo mudar aqui, vai ter uma oferta aqui embaixo, tá? Se essa oferta sumir e mudar, aí acabou, tá? Então tem esse bônus. Como é que ele vai funcionar? Assim, como mentores, eu e Eliane Cunha, a gente foi percebendo que tinha muitos profissionais formados, como a gente explicou, que não conseguiam fazer a coisa acontecer depois de formados, né? Se formavam em outros lugares aí. Aqui, nós preparamos 4 sessões de direcionamento. Assim que você se formar, pegou o seu certificado lá, você vai ter esse direcionamento. Então, vão ser 4 encontros ao vivo e eu vou pessoalmente passar para vocês ali o direcionamento, quais são os próximos passos que vocês devem fazer para vocês conseguirem ter, né, resultado na carreira, conseguirem aplicar tudo que vocês vão aprender aqui na formação em psicanálise da Faculdade da Alma e conseguirem utilizar esse conhecimento. Ah, Ricardo, mas eu ainda não estou pensando em fazer, em trabalhar como psicanalista, eu estou querendo fazer a formação, né, só para me conhecer. Nesse caso está tudo bem, o bônus vai estar disponível lá. Caso no meio do caminho você mude de ideia, eu estou pensando em começar a fazer isso, aí você pode usufruir do bônus, tá? Próxima, então, em relação a este bônus, como que ele vai funcionar? São 4 encontros da terapia na prática, que é a mentoria, né? Ao vivo, e a gente vai direcionar você para a captação de pacientes logo após você ter se formado. Então, no evento da terapia na prática, você vai ter a oportunidade de ter acesso ao conhecimento e experiência coletivos, né? Que são um alicerce daquilo que você precisa entender para você conseguir fazer a sua carreira acontecer. Então, ao ingressar na formação de psicanálise dentro dessa oferta que você está vendo aqui, você vai poder ter acesso a este evento exclusivo para dar os seus primeiros passos na direção, né, de fazer a sua carreira funcionar. Qual que é o próximo benefício de você entrar nessa oferta? E a gente vai fazer assim uma coisa que nunca aconteceu. A Faculdade da Alma vai dar a melhor oferta, que vai ser a Black December, né, a December da faculdade. A gente não fez Black Friday e a gente prorrogou, né, a gente deixou para fazer agora em dezembro. Porque é um momento que muitas vezes você vai estar com a sua família, você vai estar refletindo sobre o que aconteceu na sua vida, sobre as coisas que você fez esse ano que poderia ter sido diferente. E o fato é que aqui tem uma grande oportunidade para a sua carreira, para a sua vida, para a sua família. E para a gente ajudar você a tomar essa decisão com mais facilidade, a gente decidiu fazer algo inédito. A gente vai fazer uma oferta onde você vai ter um desconto mensal maior do que todos os que a gente já deu. Então, como que vai funcionar? Você entra na formação, o valor da formação ele estava R$349 por mês. Nós fizemos uma oferta para baixar ele para R$249 por mês. Como nós somos muito comprometidos em ajudar, né, os alunos a realmente entrarem e gerarem resultado e ter a Faculdade da Alma gerar um impacto social positivo, né? E já tem gerado, porque a Faculdade da Alma está no Brasil, em todos os estados, em Portugal, na Espanha, na França, Itália e Israel e Japão, né? Então, como a Faculdade da Alma já está em todos esses países,
e gerando esse impacto, a gente quer fazer ela crescer mais ainda, ela conseguir gerar ainda mais uma diferença na sociedade, na vida real, né, para construir de fato um mundo que vale a pena ser vivido, um mundo mais leve e mais gostoso. Então, nessa intenção, né, nós decidimos fazer aqui uma oferta especial que nunca aconteceu em toda a história da Faculdade da Alma. E eu tenho certeza que você vai ficar empolgado com essa oferta. Então, como que vai funcionar? Você já ganhou R$100 de desconto. Entrando agora, você vai fazer o seguinte, você vai conseguir entrar numa oferta onde você vai ter, além dos R$100 de desconto, mais R$55 de desconto para todas as mensalidades que você pagar em dia. Ou seja, você desceu de 349 para 249 e para 194. Então está em R$194 a mensalidade, caso você pague ela até o vencimento. Você entrou na formação, seu acesso já vai ser liberado, sua plataforma de estudos já vai ser liberada, você já vai ter orientação de como usufruir de tudo, você já vai mergulhar na plataforma e começar a aproveitar tudo que tem ali. Esse desconto é válido. Quais são as condições, Ricardo? Você precisa entrar na formação agora e você precisa, né, manter as mensalidades em dia. Ah, Ricardo, mas falhou uma mensalidade, eu vou perder todos os meus descontos? Não. Esse desconto ele vai ficar válido sempre para cada mensalidade até o vencimento. Se alguma delas você perdeu o vencimento, aí você vai pagar o valor de 249, não é 349, 249, e as demais mensalidades ficam com desconto até o vencimento. Então, no mês seguinte, você pagou em dia, vai continuar os 55 de desconto também. Então, aí fica um total de R$155 de desconto para cada uma das 24 mensalidades. Ou seja, você vai estar economizando um valor enorme e você vai estar levando 100% da mesma plataforma de estudos que os colegas que entram com o valor normal recebem. E você ainda vai estar recebendo coisas a mais ainda, porque tem coisas que eles não recebem ali que vocês vão receber. E no cartão também essa promoção entra, né, Ricardo? Se fizer pagamento direto no cartão do valor total do curso, também ganha esses descontos em cada uma das parcelas. Perfeito, perfeito. Dito isso, assim, dentro do que a gente trouxe aqui dentro do nosso tempo, né, eu trouxe o que eu acredito que pode te ajudar a tomar essa decisão e fazer a diferença na sua vida, na sua família, na sua carreira, né, na sua profissão. E agora você tem, então, tem 3 caminhos para seguir, né? 3 caminhos. O primeiro é você fingir que não viu nada, fazer que nem aquele pessoal lá, né, daqueles desenhos animados, que tipo, o avestruz coloca a cabeça embaixo da terra, assim, finge que não viu nada. Ai, meu Deus, né? Vou fugir. Aí, nesse caso, né, assim, a tendência é que a vida siga como ela tem sido até aqui, né? E a tendência é que a gente não consiga sair dessas situações adoecedoras, porque talvez você esteja entrando em uma há 6 meses, 1 ano, mas talvez você esteja há 20, 30 anos com um problema e sem conseguir sair dele. Então, assim, nesse caso, né, de fingir que não viu nada, que é o primeiro caminho dos 3, o primeiro caminho, então, a tendência, né, é que isso não mude no curto prazo. O segundo caminho é tentar fazer sozinho, que nesse caso é meio que você talvez já esteja tentando fazer sozinho, não está conseguindo. Tentativas, né? E erros, né? E o segundo caminho, a minha percepção é que ele tende a ser um dos mais caros, porque ele pode custar casamentos, pode custar relação com os filhos, pode custar um preço que é caro demais para ser pago. E é difícil de a gente fingir que não vê depois de ter visto. Assim como aconteceu com a gente, né? Quando a gente viu, nossa, tantas situações que estão acontecendo, tantos terapeutas no país inteiro, e que eles estão sem as soluções, as respostas que eles precisam para poder gerar resultado. Não dá para desver. E o terceiro caminho dos 3 é você tomar a sua decisão agora, de você
fazer a sua vida acontecer, de você sair da situação que você está, de você desenvolver as habilidades que você precisa para resolver e dissipar as situações que você tem em casa, na família, no trabalho, e você, inclusive, tem a oportunidade aí de desenvolver uma profissão também, né, de ajudar e contribuir com a vida de muitas pessoas. E aí, nesse caso, você vai conseguir finalmente poder tratar a si, os teus pacientes, nas esferas mental, emocional e espiritual. Você deve ter visto que tinha uma pessoa ali nos relatos, né, dos alunos, que era a Patrícia Lopes. Ela, na época, era aluna, né, se formando em psicanálise aqui na Faculdade da Alma. Hoje ela veio fazer parte, né, do nosso time. Esse vídeo é mais antigo, né, porque ela ainda não fazia parte aqui da Faculdade da Alma. Então, quando você clicar para fazer a compra, né, para iniciar o teu processo de matrícula, você vai falar com ela. Então, você vai poder, inclusive, ter a experiência de falar com uma pessoa formada, né, na instituição, e que vai poder tirar suas dúvidas, contar como é que foi a experiência dela, né, se foi isso mesmo que a gente está te contando, né, e de fato. Então, você pode tirar essas dúvidas para você ficar mais tranquilo de fazer o seu ingresso, né, e iniciar. E fazendo isso hoje mesmo, você já vai ter o teu acesso liberado. Então, seja bem-vindo à Faculdade da Alma e à família da Faculdade da Alma.